Olá, boa noite. O Informativo TVU está no ar. Hoje é dia 1º de maio de 2024. Nessa edição vamos falar sobre a caneta do emagrecimento, um medicamento que está em alta aqui no Brasil. Nós conversamos com o endocrinologista para falar sobre o assunto. E mais, os itens essenciais da cesta básica diminuíram de tamanho e aumentaram de preço. E a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista garante hoje cidadania para mais de 22 mil pessoas em Minas Gerais. O documento gratuito já chegou a mais de 700 municípios do estado e preserva a integridade das pessoas com o transtorno. Sempre que saía com o filho, a Maria precisava levar o laudo médico que comprova o transtorno do espectro autista do adolescente. Agora, não mais. Passamos por alguns preconceitos, justamente por não ter antes uma forma de identificação dos autistas. Hoje, como nós temos a CIPTEA, que é a identidade do autista, isso nos auxiliou muito. É um documento que facilita muito a vida da gente como mãe. O documento, que garante atenção integral, pronto atendimento e prioridade de acesso a serviços, já está presente em 700 municípios mineiros. É gratuito e tem validade nacional. A carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista CIPTEA é motivo de muito orgulho para nós em Minas Gerais. Desde 2021, quando iniciamos a emissão dessa carteira, já emitimos mais de 21 mil. A CIPTEA serve para identificar as pessoas com autismo e também para incluí-las em serviços essenciais. A carteira de identificação do transtorno do espectro autista, ela foi implementada através de uma legislação federal, a Lei Mion, né, assim chamada, e essa carteira ela visa estabelecer o direito ao pronto atendimento, a prioridade de atendimento daquelas pessoas com transtorno do espectro autista em serviços públicos ou privados, em especial na área da educação, da assistência social, da saúde, né? A vida do Vinícius, pai do Marcelo, também ficou melhor com a emissão do documento, já que a carteira ajuda a sociedade a identificar e entender as especificidades da pessoa autista. Eu conheci a CIPTEA através de um amigo que formou comigo na faculdade, e na época o Marcelo não tinha nem o laudo fechado. Só que logo depois, quando a gente conseguiu com o neurologista fechar o laudo dele como autista, imediatamente eu entrei no site do governo e consegui fazer a carteirinha dele com menos de uma semana. Nós chegamos a passar por situações de constrangimento, de fila, de supermercado, de posto de saúde, de até mesmo idosos reclamando porque o Marcelo estava, né, na frente, ali numa fila preferencial. E desde que a gente teve a carteirinha, a CIPTEA facilitou para as pessoas entenderem as dificuldades do Marcelo, às vezes a agitação dele numa fila. Além de garantir acesso a serviços essenciais, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista também garante outros benefícios. E o Vinícius aproveita todos com o filhão. Ele também tem benefícios na área de lazer. Você vai num shopping, ele tem direito a 50% de desconto em playground, em cinema, inclusive até para o acompanhante. E da mesma forma também nós conseguimos com a CIPTEA outros benefícios de locomoção, o passe livre de ônibus, de metrô aqui na prefeitura e até mesmo a carteirinha para poder parar o veículo, o nosso carro, em vagas preferenciais. Então a CIPTEA realmente ajudou muito o dia a dia aqui com o Marcelo. Dá um joinha, Marcelo. Tchau. Tchau. O site de pesquisas Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo Com Oferta, realizou um levantamento de preços sobre os itens essenciais da cesta básica nos principais supermercados de Belo Horizonte. Além das grandes variações, o levantamento indicou que muitos produtos diminuíram de tamanho e aumentaram de preço. A pesquisa foi realizada nos principais supermercados de Belo Horizonte entre os dias 23 e 26 de abril. Os produtos que fazem parte do levantamento são os itens considerados essenciais na cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, entre outros. O consumidor está muito chateado porque ele tem visto que, além de preços terem aumentado no supermercado, principalmente do arroz, do azeite, a gente tem notado que alguns produtos têm reduzido o seu tamanho e aumentado o preço. Ou seja, aquela velha história, né? Vai chegar um ponto que o consumidor não vai comprar quase nada e pagar preços mais altos. Isso é comum de a gente verificar no supermercado. No caso do arroz, a variação de preços de uma das marcas chegou a 36%.
O feijão carioca de uma mesma marca foi encontrado com diferença de mais de 35% entre os estabelecimentos. Já o açúcar foi encontrado com variação superior a 20%. E tem mais. Outra coisa que chamou a atenção foi o café, que além de estar começando a subir o preço, a gente notou que as variações são bem significativas. A gente pegou pesquisas aqui, na pesquisa, uma marca que custa de R$ 13,49 até R$ 20,75. Imagina, uma diferença de 53% num café na média do mercado. Os ovos também, pente de ovos brancos de 20 unidades de R$ 9,99 até mesmo R$ 16,99, a diferença de 70%. Portanto, o consumidor tem que ficar atento à pesquisa. É necessário. O governo provavelmente vai desonerar os itens da cesta básica, reduzindo os impostos, para que isso chegue no seu bolso. A gente tem que ficar atento de fato e correr atrás das promoções, das ofertas, porque assim a gente estimula a concorrência entre os supermercados. Agora a gente fala de um mercado que não para de crescer no estado, o das cervejeiras artesanais. Apesar de ainda ser um espaço dominado pelos homens, as mulheres estão cada vez mais presentes nesse cenário, seja como consumidoras ou na fabricação das cervejas. Um grupo de mulheres completa 17 anos, contribuindo para tornar esse nicho cada vez mais feminino e competitivo. Para começar essa pequena saga, nós vamos falar um pouco do papel das mulheres na produção de cerveja. É isso mesmo, uma história que começou lá na Antiguidade. Ainda na Idade Média, no século XIV, as mulheres detinham receitas singulares e algumas foram até acusadas de bruxaria durante a Inquisição. Elas que faziam a cerveja tomavam conta dos pubs. Então, a cerveja, ela tem uma origem extremamente feminina, porque era alimento, né? Na antiguidade, você tinha como cota a cerveja, porque era o pão e cerveja, né? A cerveja alimentava essa população. História que até hoje serve de inspiração. Elas fazem parte de um grupo seleto no universo predominantemente masculino, mas que vem crescendo nos últimos anos aqui em Minas. E Belo Horizonte não poderia ficar de fora quando falamos das cervejas artesanais. O assunto tem ganhado cada vez mais destaque entre as mulheres. Este grupo é pioneiro. A Confraria Feminina da Cerveja está completando 17 anos. A ideia era a de apreciar a bebida, mas elas foram muito mais longe. Passaram a estudar profundamente sobre o tema e até, em certas ocasiões, a produzir as suas próprias cervejas artesanais. Uma das primeiras cervejas que teve a mão feminina foi a Conceição, a primeira a ser lançada em 2007. A Confesse, confraria formada por 10 mulheres, propõe, além de oficinas e palestras que difundem o conhecimento na produção da bebida, abrir também a participação das mulheres no mercado de trabalho, criando novas oportunidades. Hoje a gente pode ver as mulheres em todos os setores do mercado. Elas estão no chão de fábrica, elas são mestres cervejeiras, elas são donas de bares, donas de cervejarias, elas atuam no marketing. Não tem outra, todas as áreas têm uma mulher capacitada, ocupando um lugar no mundo cervejeiro cada dia mais. Ainda assim, a gente ainda precisa ter mais conhecimento, porque constantemente, né, a gente é checada. Isa é uma das parceiras da confraria. Largou a profissão de vendas no mercado de confecções para se aventurar no mundo cervejeiro. E não se arrepende. Hoje, ela é gerente de um bar e cervejaria na Savassi, que fabrica e vende diretamente a bebida para o consumidor. Um lugar conhecido como Brew Pub, bar de experimentação. Eu sempre fui vendedora, né? Então eu trabalho com vendas há 12 anos e fui indicada por um outro parceiro, um amigo de um dos sócios da cervejaria, e comecei esse trabalho lá em 2017 com eles.
E aí acabei entrando no mundo da cerveja e me apaixonei perdidamente. A gente quer, né, sempre estar buscando aí romper barreiras, então a gente quer mostrar para o mercado, né, para as pessoas que consomem cerveja, que é possível, né, ter mulheres ocupando aí todos os espaços, que mulheres também podem fazer cerveja, também podem vender cerveja, também podem divulgar cerveja, e a gente quer convidar as pessoas para esse debate. A literatura tem passado por transformações nos últimos anos com as mídias digitais. Novos formatos que se adequam à velocidade das redes, reconfiguram a relação escritor-leitor, trazendo novos significados às letras. O charme de quem tem caráter é irresistível. Antes de dar um conselho, você precisa dar o exemplo. Pequenos textos que abrigam grandes verdades. Uma literatura que soa despretensiosa por entre o rolar da barra do aplicativo, mas que, se aguçada a atenção, sinaliza reflexões poderosas. Assim é a literatura proposta por Carpinejar, de base forte e seletas palavras. A exigência nos protege. Não abdique de seus pré-requisitos. Eu sou um ótimo ouvinte. Eu presto atenção no que as pessoas têm a dizer. Eu tenho conversas absolutamente irrelevantes, que se tornam extremamente necessárias para a contação de histórias. O consumo de literatura nas redes sociais vem alterando o comportamento dos escritores. Em seus perfis, eles passaram a revelar bastidores do processo de produção, ao mesmo tempo em que divulgam suas obras e estabelecem contato direto, com milhares ou até milhões de seguidores. Tudo isso em meio à formação de um manancial de novos críticos, que estabelecem novas interações com as produções apreciadas. Se antigamente, para eu comentar um livro, eu precisava de um mediador ali do jornal, enviar uma carta para o veículo, enviar um e-mail ali. Hoje em dia eu consigo me comunicar com o escritor de maneira muito mais fácil. Então, se ele posta ali no Instagram algum trecho de um livro dele, eu posso comentar na própria postagem, no meu celular. Criar até uma ilusão de a gente conhecer o escritor. Nas telas dos celulares, esparramadas pela pele de quem cativou, a literatura atual se transveste de vários modos e exibe-se cada vez mais entre emojis e tiktokers. Porque se passa em um momento real da história, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e que nunca deveria ser esquecido. Uma escrita criativa que não briga com os clássicos, mas que traz um formato ágil e significativo para as novas demandas humanas. Se o texto literário, antigamente, ele precisava estar ali na forma de um romance, de um conto, de um texto mais longo, hoje os escritores já estão enxergando a necessidade de uma literatura mais rápida, de uma literatura que cative o leitor de uma maneira mais vertiginosa. Seja envolta na velocidade do digital ou no passar charmoso das páginas, a literatura ainda explora como tema velhos anseios, evidenciando que a imaginação conjugada ao sentir é o que sempre irá movimentá-la. A minha base é o texto. Eu sou um poeta. O amor não é um encontro de duas metades, mas o encaixe de dois inteiros. E depois do intervalo, a caneta do emagrecimento é o tema em destaque do informativo de hoje. A gente volta em instantes. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre.
A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Um espetáculo musical inédito chega a Uberlândia. Sueli Franco é Virgínia Lani, uma das vedetes mais famosas do Brasil. A vedete do Brasil. Dias 4 e 5 de maio, no Teatro Municipal de Uberlândia, com Sueli Franco, Flávia Monteiro e Bela Quadros. Sábado, às 20 horas e domingo às 18 horas, uma hora antes. Voz e piano com Maria Célia Vieira e Flávio Arcioli. Estamos de volta.
A Prefeitura de Uberlândia está com inscrições abertas em 3 cursos voltados à área de artesanato e manualidades. As capacitações são na área de empreendedorismo digital, ferramentas de marketing digital e captação de crédito para o comércio. E acontecem nos meses de maio, junho e julho. A iniciativa tem como objetivo valorizar a produção artesanal local, apoiar os artesãos profissionais e estimular a cultura da cidade. Para ministrar os cursos, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo firmou parceria com o Senac Minas e o recurso utilizado é oriundo do Fundo Municipal de Turismo. A capacitação ocorrerá no período de 7 de maio a 20 de junho, com aulas nas terças, quartas e quintas-feiras, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, totalizando carga horária de 60 horas. Bom, agora nós vamos ao assunto em destaque do informativo TVU de hoje. Eu conversei com o médico endocrinologista Ricardo Rodrigues, que falou sobre os medicamentos do momento, a caneta do emagrecimento. Veja a entrevista completa agora. Diariamente nós somos bombardeados na internet com muitas informações que chegam o tempo todo e também várias novidades. Quando o assunto é emagrecimento, tem uma palavrinha nova por aí que se chama Ozempic, que é um medicamento que muitos famosos estão usando, mas que gera muitas dúvidas, muitas curiosidades. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o endocrinologista Ricardo Rodrigues, que vai explicar um pouco melhor para a gente como que funciona esse medicamento, o que é esse medicamento que muita gente está usando e muitas pessoas também estão comentando. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pela participação aqui no Informativo TVU. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse o que é o Ozempic, o que é essa medicação? Então, o Ozempic é uma medicação, se for paralisar rapidamente ali, né, mas é um medicamento já conhecido há alguns anos, foi produzido para tratar diabetes e que acabou ficando popular pela sua eficácia ou pela sua ação na perda de peso. É uma substânciazinha, um análogo do hormônio GLP-1, que é um hormônio intestinal que a gente fabrica e que nos pacientes com diabetes ele está reduzido, então quando a gente repõe esse padrão desse hormônio, melhora o controle glicêmico da glicose, do açúcar e traz essa consequência em relação ao peso, de melhorar peso também. Então é um análogo, né, do hormônio que é fabricado pelo próprio intestino do nosso organismo. Certo, como eu disse no início, muitos famosos estão usando, né? Isso acaba influenciando a população de ter essa curiosidade de também querer usar esse medicamento, né? Quais são as contraindicações? Quem é que pode tomar essa medicação? Então, é importante a gente conhecer as indicações, né? Primeiro, né? Não é para qualquer pessoa, qualquer perda de peso, a pessoa querer usar o remédio. Então, assim, quando a gente classifica, né, a população de acordo com o índice de massa corpórea ou um índice adequado para classificar se ela está num quadro de obesidade, então, nos pacientes que têm obesidade confirmada, né, um padrão de IMC maior que 30 miligramas por quilo, né, quilo por metro quadrado, acima de 30, ele está com critério para obesidade. Então, obesidade, o tratamento é mudança de estilo de vida, né, onde a atividade física, alimentação adequada, né, hábitos mais saudáveis e, em alguns casos, ao auxílio do medicamento. Então, nessas situações, ele está bem indicado. É uma medicação que é aprovada em bula, inclusive, para tratamento da obesidade também. Então, ele pode ser um auxiliar nesse pilar do tratamento da pessoa com obesidade. Então, esse é o primeiro passo, que é a questão da indicação. Então, quando a pessoa está com peso um pouco fora do limite ou não está satisfeita com o peso, não é um critério para se usar o remédio. Tá? Então, é para a situação onde tem obesidade confirmada e a gente sabe que a obesidade leva a maior risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, AVC. Então, nesses casos, está bem recomendado o uso de uma medicação para auxiliar no tratamento. Então esse é o primeiro passo, a boa indicação do remédio que vai levar ele realmente a valer a pena. E outra, as contraindicações. Então, assim, não são muitas, né, as contraindicações, pegar uma medicação que tem mostrado um perfil de segurança até bom, nos anos que tem sido estudado. Tem mais pontos positivos. Né? Ele realmente, para pacientes com diabetes, ele reduziu o risco de infarto, de problema cardíaco, ele trouxe benefícios, né? Melhorou o controle da glicose. Só que em termos de riscos, né? O mais comum, o efeito adverso mais comum é a náusea ou vômito, né, com o uso da medicação. Por isso tem que ter uma orientação correta, dose correta de se iniciar, etc. E ver quem tolera. Tem alguns pacientes que não toleram, vão ter que parar o tratamento. Mas esse é o sintoma, o efeito colateral mais comum, né, a náusea e o vômito.
Para alguns pacientes pode trazer alteração do hábito intestinal, intestino preso ou diarreia, pode ser alternando, né? Mas são os mais comuns. E em casos mais raros pode até causar pancreatite, né? Que é uma inflamação do pâncreas. Mas esses são casos mais raros. Então essas seriam e pacientes que têm doença intestinal crônica, doença inflamatória do intestino crônico, também não deveriam usar. Poderia agravar a situação desse intestino inflamado ou com alteração e causar sintomas intestinais. Então, basicamente, essas seriam as contraindicações a esse medicamento, a essa classe de medicamentos. Certo. E doutor, explica pra gente como essa medicação popularizou, né? Muita gente está comentando a eficácia dela, o emagrecimento dela é muito rápido? Como que isso acontece? Não é que é rápido, ela mostrou uma eficácia esperada para essa classe de medicamentos, algo em torno de 8 até 12% da perda de peso do indivíduo, né, que faz uso dela durante alguns meses, tá? Então, como a dose a ser usada tem que ser aumentada devagar, progressivamente, não é esperado a pessoa alcançar, se ela estiver usando corretamente, grandes perdas de peso nas primeiras semanas ou meses. Então, é um longo prazo o uso. E a outra, né, questão que a gente tem que ponderar é que a gente sabe que a obesidade é uma situação crônica e com tendência a recuperar peso quando a gente suspende ou para com o que estava sendo efetivo para perder peso. Então, por exemplo, alguém que está perdendo peso porque mudou o hábito de vida, está fazendo exercício e dieta, se ele suspende essas atividades, ele tem tendência a recuperar o peso inicial. Então, isso também acontece com o uso da medicação. Boa parte dos pacientes, quando suspende a medicação, acabam voltando para o peso inicial. Então, isso a gente tem que ser avaliado, por isso a decisão médica de indicar o tratamento, se vai valer a pena, se essa questão de conseguir sustentar, né, o peso que ele alcançou depois do uso vai ser possível. A questão do tempo de uso, né? Uma das vantagens dessa medicação é que, ao contrário dos remédios mais antigos, que não poderia ser usado prolongadamente, esse pode. Ele foi inventado para tratar diabetes e para ser usado continuamente. Sim. Então, se alguém que tem obesidade grave, está usando a medicação, teve resposta boa, precisa ser mantido mais tempo, não tem problema. Ele é indicado para uso contínuo. Entendeu? Entendi. Então, isso foi uma vantagem comparada aos remédios antigos que a gente tinha para obesidade. Mas tudo isso, igual eu comentei, tem que ter uma supervisão médica, com uma orientação adequada, assim como também aquele paciente que não respondeu, não precisa ficar tomando, vai suspender o uso. Isso é importante também. Mas essa questão a longo prazo, e a gente tem que entender a obesidade a longo prazo. Não adianta eu perder 15 quilos no mês e não poder ou conseguir sustentar isso nos próximos meses. Nosso organismo, quanto mais ele é desafiado nessa questão de perder peso muito rápido, mais ele cria mecanismos de recuperar peso. Então, aumenta os hormônios que aumentam a fome, aumenta a economia de gastar energia, né, de uma maneira que a gente vai gastar menos energia à medida que eu perder peso, porque nosso organismo ele entende que a perda de peso não é algo certo, é algo que estaria errado, então tem que se defender. Sim. Então, se eu faço isso de uma maneira muito rápida, eu vou desencadear mais reflexos, gatilhos para tentar recuperar o peso. Então, o tratamento da obesidade, a gente sabe que tem que ser prolongado e numa velocidade não muito rápida. Entendi. Seria até mais eficaz. Certo. E, doutor, a questão do comportamento, as pessoas que passam a tomar essa medicação, mexe com o humor delas, mexe com a cabeça, como que acontece? Isso é uma outra questão importante da gente abordar, né? Que o comportamento, às vezes a gente tende a associar muito ao medicamento determinada mudança de hábito ou de comportamento da pessoa, né? Mas lembrar que o comer menos, às vezes ao comer para aquela pessoa era uma válvula de escape, porque ele tinha um transtorno de comer compulsivo, por exemplo. Então a gente está mexendo no comportamento dele, é que a gente usa uma medicação que ele não consegue comer o mesmo tanto que comia antes. Mas se ele não tratou a compulsão, ele vai ter vontade de comer, mas ao mesmo tempo a medicação vai deixar ele, né, com sensação de plenitude e vai passar mal ao tentar comer. Então, a gente tem que tomar cuidado que a identificação de quem tem transtorno alimentar, que seria o termo correto, né, para essas alterações de comportamento que levam a comer errado ou a comer excessivo e, consequentemente, a ganhar peso em excesso, eles, às vezes, muitas vezes não são diagnosticados antes. E o paciente vai só pensando no peso, usar um remédio para diminuir peso, e, às vezes, o problema dele é a alteração comportamental em relação ao ato de comer, a saciedade que a gente fala. O mecanismo de ação do remédio, ele atua esvaziando o trato intestinal e digestivo mais devagar, o que gera uma certa plenitude, a pessoa fica com uma sensação de estar empachada ou cheia mais rápido. Sim.
Só que ele também manda sinaizinhos, né, via a própria sinalização que a gente fala, neurotransmissores, são substâncias que vão lá no nosso cérebro e falam, tô bem, tô cheio, posso parar de comer, não preciso comer mais. Já está satisfeito. Então esse mecanismo de sinalização, a droga interfere, e a gente tem uma região específica no nosso cérebro, né, na região do hipotálamo, que controla isso. Então ele tem uma certa ação lá também, tá? Mas outras ações, em termos de modificar, causar depressão, causar euforia ou agitação, igual outras drogas do passado em relação à obesidade, ela não tem isso claro ainda, não há evidências de que isso aconteça, e já tem até estudos falando que talvez a ação dela traga até melhoria em relação à depressão. Certo. Está sendo estudado, por exemplo, para tratar a dependência do álcool. Olha só. Tem tido estudos mostrando benefício de diminuir a dependência do álcool com essa substância, com esse medicamento. Então, assim, tem um lado bom dessa coisa dele mudar um pouquinho o comportamento alimentar, né? Mas a gente tem uma certa tranquilidade que outras alterações graves de comportamento, ele não está relacionado a isso. Certo. E doutor, para a gente encerrar rapidinho, é sempre importante ter o acompanhamento médico nesses casos, não é verdade? Sim, acho que é fundamental, né? A orientação, a decisão, igual comentei, né? A questão do diagnóstico correto, né? A obesidade hoje em dia é considerado, né, pela Organização Mundial de Saúde uma doença, né? Tem um CID para isso, mas ela tem causas diferentes, né? Então são multifatores, múltiplas causas, e a identificação correta faz com que a gente escolha o melhor tratamento para o indivíduo. Ok. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação e também pelas informações aqui no Informativo TVU. Obrigado. E apareça mais vezes no nosso jornal, que a informação sempre é bem-vinda, viu? Obrigado e boa noite. E se você quiser rever essa entrevista do Dr. Ricardo Rodrigues, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Universitário de Uberlândia. O Informativo TVU termina aqui. Um bom restinho de feriado para você e uma boa noite.